Fala galera, Mari por aqui. Como é que vocês estão, meus musers? Pessoal, essa história aqui, ela deve ir pro Spotify essa semana também, tá bom? Então vamos lá para a história da Raíssa. Mas então, eu conto ou você conta? Quero começar dizendo que a Raíssa escreveu esse e-mail pra gente exclusivamente para pedir conselhos, tá? Então já sabem, comentem, porque essa situação, ela tá acontecendo ou tá para acontecer agora. Então, como vocês têm mandado alguns casos recentes aqui no podcast, precisando de conselhos, a gente está conseguindo passar eles na frente quando não é muito grande a história. Beleza, gente? Então, se você tiver com alguma situação que tá para acontecer, que tá acontecendo, que não for muito grande também, a gente consegue passar aqui na frente e consegue colocar para o pessoal dar conselho. A nossa musa Raíssa, ela quer muito a opinião de vocês, gente. Ela já falou com 2 amigas que ela confia muito e mais para frente eu conto para vocês melhor o que as amigas falaram e do que é que eu tô falando. Vamos para o que interessa. A Raíssa, ela tá num relacionamento estável. Ela tem um namorado, que aqui a gente vai chamar de Márcio. Ela e o Márcio namoram há quase 4 anos, por aí. E como que é esse namoro? Os dois se dão super bem, fazem muitos planos para o futuro. Eles querem ter filhos juntos. E um dos maiores sonhos que os dois dividem é a grande vontade de ter um casamento de contos de fada. Daqueles de arromba mesmo. Os dois têm família grande e aí eles querem ter a chance de chamar todo mundo e fazer algo especial, do bom e do melhor. Esse fato, essa questão do casamento dos sonhos de fadas é algo inegociável para os dois. Nem que demore um pouco mais para isso acontecer, mas é um sonho que eles dividem ali e eles não vão abrir mão de ser dessa maneira. Eles não querem, sei lá, casar no civil ou fazer um almoço, fazer alguma coisa assim, sabe? Eles querem já chegar com os 2 pés na porta, com tudo que tem direito num casamento. O Márcio vive dizendo, se for para casar, é para fazer direito. E claro, né, gente? Para poder casar dessa maneira, hoje em dia, é uma grana, não é não? Todo mundo aí que casou, ou se você que está escutando, tá para casar e vai fazer festa, sabe? Até se é algo pequeno, você fala a palavra casamento, já custa 10 vezes mais. Imagina um top desses, né? E no momento atual, os dois estão trabalhando, eles estão morando juntos, já tem 1 ano, dividem os custos da casa, meio que 50%, 50%, e vira e mexe, o Márcio leva a nossa musa para jantar, paga um cineminha, dá um presentinho aqui e ali, nada demais, tá, gente, né? Coisa cara, mas assim, para vocês entenderem que eles ganham bem, mas não o suficiente para casar da maneira que eles querem, que eles sonham. Os dois vivem conversando sobre esse assunto. A Raíssa, ela já até sugeriu algumas vezes para o Márcio que ela não queria mais esperar, que eles conseguiriam pagar um casamento aos poucos, parcelando, talvez até com uma ajuda ali familiar, uma coisa ou outra. Mas o Márcio vive deixando claro que ele só vai casar quando eles tiverem mais condição financeira, sem ter que vender um rim, segundo ele. A Raíssa, ela tá num trabalho, gente, ela tá no emprego na área de TI. Os dois ganham mais ou menos a mesma coisa. Só que recentemente, o chefe da Raíssa chamou ela para conversar e ofereceu para ela um cargo de chefia na empresa. É um aumento irrecusável. Aumento esse que é tão bom, gente, que agora daria para eles se casarem tranquilamente. Esse aumento de salário vai cair como uma luva na vida deles. É bem expressivo mesmo, sabe? É desses que
abrem novas chances, eles agora podem realizar o grande casamento de contos de fada que eles sempre sonharam. Mas tem uma coisinha assim, é aí que a gente vai entrar no X da questão, no porquê a Raíssa enviou essa história que tá rolando agora pra gente. É o seguinte, a Raíssa ainda não contou pro Márcio desse aumento de salário e nem do cargo novo. Fazem pouquíssimos dias que tudo aconteceu. Ela ainda tá finalizando o processo dentro da empresa também, né? Ela não chegou ainda a assumir o novo cargo, mas vai rolar, gente, vai acontecer. Só que aí, a Raíssa andou refletindo que ela não se importa de ter que pagar pela maior parte da festa de casamento. De coração, gente. É o sonho dela, sonho mesmo. E ela sabe o quanto o Márcio diz querer esse mesmo sonho. Tá, mas então por que ela ainda não contou pra ele, Mari? Porque ela tá com uma ideia. Ela tá com uma ideiazinha, assim, uma vozinha na cabeça dela. Só que a Raíssa tem receio de que se ela chegar falando isso, né? Tipo assim, que ela ganhou um aumento, que agora eles vão poder se casar, que ela vai poder pagar pela festa a maior parte do que precisa. Talvez a reação do Márcio seja de orgulho, sabe? Talvez ele seja orgulhoso, talvez ele diga que faz questão de pagar a parte dele. Então ela tá levando agora com cuidado e tendo algumas ideias de como convencer o Márcio a aceitar isso, né, que ela pague, de uma forma que ele não fique se sentindo, se no caso é isso que ele pode estar sentindo, se sentindo diminuído, né? Às vezes tem, né, gente? A gente sabe. Quando a mulher tá numa posição de ganhar mais do que o homem dentro de um relacionamento, pode causar algumas fricções aí. Depende do casal. Eu até perguntei para a Raíssa como que é essa dinâmica de dividir as coisas, né? Eu falei para vocês, eles dividem as contas meio que tudo certinho, mas o Márcio também é um cara super cavalheiro, super dos bons costumes. Então ela tem esse receio de chegar falando: ai, ganhei um aumento, vamos casar, vou pagar, e que ele fique talvez um pouco retraído. Então, a Raíssa está considerando seriamente, e aí que vem, pedir o Márcio em casamento, com aliança e tudo. Ela acha que assim, talvez ele fique bem emocionado, porque ele é um cara mais coração do que razão, sabe? E esse é o intuito dela, que ela pegue ele ali pelo coração, ao invés de dar tempo dele racionalizar tanto, ou talvez até ser orgulhoso ao ponto de não aceitar que ela pague pela maior parte da festa. A Raíssa tá agora quase certa que ela vai mesmo fazer esse pedido de casamento em breve, mas ela resolveu mandar aqui pra gente pra ver se ela tá viajando muito ou não. E aí eu perguntei pra ela: e as suas amigas, o que elas acham disso? Porque ela tem 2 amigas que são ali as fiéis mesmo, né, as de fé, que ela conta tudo e que acompanha também esse relacionamento dela desde o começo. E ela perguntou para as meninas. Vocês acham que eu tô pirando muito? Uma das meninas falou que sim. Que ela deve só abrir o jogo pro Márcio. E já que não é mais uma questão financeira, que talvez ela não teria que ficar com tanto medo dessa recusa, porque se é mesmo o sonho dele, ela acha que ele abriria a mão. E a outra amiga dela, que já é mais assim, do amor e do, sabe, assim, de ser uma pessoa mais nas nuvens, mais sonhadora, ela acha que ela deve sim, que ela deve pedir, talvez ela tenha uma reação melhor do que ela tá esperando, e que se é o sonho dela, ela tá esperando aí há um tempo já, por que não? Então ela tem essas 2 opiniões e ela não conseguiu ter uma opinião assim muito certa, muito certeira das amigas. Como as amigas são ouvintes do podcast e agora ela tá começando a ouvir, ela resolveu mandar essa história pra gente. Ela escuta a gente desde a história vestido, porque, né, ela gosta bastante desse tema de casamento. Foi uma história que as amigas mandaram pra ela.
E aí, se você não escutou, vai lá escutar, que é a nossa história mais comentada de todos os tempos. E aí, agora ela falou, bom, vou mandar também sobre o meu casamento, sobre talvez pedir o meu namorado em casamento. Para de ser doida! Pra ver o que a galera acha, pegar um grupo focus, né? E eu perguntei uma outra coisa pra ela, gente. Qual que você acha que podem ser as possíveis reações do Márcio? E aí eu pergunto pra vocês também, porque ela tá meio no escuro. Uma das coisas que eu acho, né? Talvez ele aceite, mas fique desconfortável com ela pagar? Não sei. Ou talvez ele também, por gostar tanto de casamento, pode ser que ele tenha idealizado um pedido? Não sei. Não sei, gente. Pode ser que ele peça mais tempo e fale que o foco não é só dinheiro. E se ele falar isso, você vai estar preparada? Porque aí essa história vai para um outro patamar, né? Vai para o negócio de, a gente não tinha dinheiro para, eu não sei se eu quero casar agora, ou não sei se eu quero casar com você, ou não sei se eu tô pronto. Eu acho que imaginar como ele vai reagir é o primeiro passo, considerando essa rotina que vocês têm, que vocês já dividem as coisas, o Márcio ter esse jeito também de se oferecer por muitas vezes de pagar as coisas. Eu não sei, eu não vou dar minha opinião. O que eu falei para ela é que ela tem que estar preparada para as reações do Márcio, porque pode não ser como ela imagina. E é por isso que ela manda essa história, gente. Ela quer saber, será que eu peço o Márcio em casamento ou não? E se pedir, gente, como será que ela faz isso? Ela não tá considerando colocar uma aliança dentro da sobremesa ou num copo de champanhe no restaurante, não. Os dois, eles são um casal, assim, bem discreto, bem low-key. Então, vai ser alguma coisa, provavelmente, em casa ou no parque, alguma coisa ao ar livre. Ela ainda tá pensando. Inclusive, ela disse assim, Mari, se alguém aí quiser apoiar essa minha ideia de pedir o Márcio em casamento, eu também tô aceitando ideias de como fazer isso. Mulheres, alguém aí já pediu o parceiro em casamento? Vocês podem dividir comigo um pouco da experiência de vocês? Porque eu não conheço ninguém que fez isso. Mas ultimamente eu tenho visto uns vídeos na internet e me veio esse plim. Agora eu tô considerando seriamente em pedir o meu namorado em casamento. e aí, gente, vocês estão ou não com a Raíssa nessa? Eu tô fora de dar minha opinião aqui. Eu quero saber a opinião de vocês. E lembrando, ela tem uma janela para que isso aconteça, porque ela não quer ficar mentindo sobre o cargo dela e sobre o aumento por muito tempo. E a Raíssa, gente, ela pensa em fazer isso daqui mais ou menos 2 semanas, tá? Então, mandem aí tudo o que vocês precisam durante essas 2 semanas, antes dela conseguir definir com certeza se é isso mesmo que ela deve fazer. Ela tá assim, ó, vou falar pra vocês aqui, uns 90% certa que ela quer fazer isso, tá? Os 10% vai ser se vocês conseguirem mudar a ideia delas aí nos comentários. Principalmente se tiver alguém que já passou por uma situação parecida, tá? O que eu deixei muito claro pra ela é, você tem que estar preparada para a reação dele, porque dependendo de como for, pode mudar o rumo da sua relação. E aí, eu deixo para vocês falar o resto, tá bom? Ela pede ou não o namorado em casamento. Um beijo, meus amores, e até já já. Após o sinal, diga seu nome e a cidade de onde está falando. Se você tem uma história e quer que a gente conte ela aqui anonimamente, Manda pra gente no escreveseuconto@gmail.com. e até a próxima!